As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino, que tanto sublimaram. O poema épico Os Lusíadas, de Luís de Vaz de Camões, narra a epopeia dos portugueses e as suas aventuras marítimas. Agora, no século XXI, fazemos a pergunta: é possível um foguete movido a vela? Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a mais um vídeo sobre eletromagnetismo aplicado. Será que podemos construir naves espaciais movidas a vela? Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Ajude a divulgar o conhecimento em nosso próprio idioma. Acione o sininho e esteja sempre ciente dos novos lançamentos de vídeos no canal. Obrigado. O vídeo de hoje é vento solar, navegando pelo espaço sem combustível. Nossos objetivos são apresentar o parâmetro de radiância solar e o efeito da pressão de radiação solar, descrever o processo de impulsão pelo vento solar e descrever o processo de navegação pelo vento solar. Seguiremos o seguinte sumário: irradiância solar, força de radiação e navegação por vela solar. Deixe o seu like, ajude a divulgar o conhecimento em nosso próprio idioma. Indique o vídeo a seus amigos, conhecidos, que estão fazendo escola técnica ou faculdade ou que têm interesse no tema. Obrigado. Começando por irradiância solar. Por alguma razão você resolve empurrar a parede. O que vai acontecer? O desenho mostra a força que está sendo aplicada à parede. No entanto, quando nos lembramos da terceira lei de Newton, percebemos que algo está faltando. Agora nosso desenho está um pouco mais completo. Quando você empurra a parede te empurra. Quando o teu peso carrega o solo responde a essa força. Se você for muito forte, a parede muito fraca, a estrutura da parede vai ceder e a parede vai se romper, vai se quebrar. Se o peso for excessivo, ou o piso ou o solo podem afundar. Se você mostrar esse desenho ao professor de física, talvez ele pergunte: e o atrito? Onde está o atrito? Diga para ele que é só um modelo simplificado, bem simplificado. Estamos preocupados mais em ação e reação. Como mostra na figura, a terceira lei de Newton diz que para toda ação há uma reação oposta e de igual intensidade. A turbina do foguete lança jatos em alta velocidade para trás do foguete. Necessita de combustível. É a força de empuxo FE. O resultado, o efeito, é o surgimento de uma força em oposição FR que empurra o foguete para frente. Conforme vimos em um vídeo anterior, uma lanterna é um foguete, um astronauta pode usar uma lanterna como meio de propulsão no vácuo do espaço. Também vimos no vídeo anterior qual o peso da luz aqui no canal. Aqui a energia oriunda do Sol exerce uma pressão, uma força por unidade de área, que acarreta uma reação, ou seja, uma força em sentido contrário. Essa força é função da irradiância solar. I, no ponto ou área de interesse e do grau de absorção, reflexão da superfície. Essa força F, devido à irradiância solar I, é dado pela equação mostrada, onde temos o valor de I, irradiância solar, cerca de 1.361 watts por metro quadrado, na região da Terra, do nosso planeta, fora da atmosfera. A é a área de exposição e C é a velocidade de propagação da onda eletromagnética no vácuo, cerca de 3 × 10⁸ metros por segundo. Imagine agora um satélite geoestacionário de telecomunicações, a cerca de 36 mil quilômetros acima da superfície terrestre. Além dos efeitos gravitacionais de Terra, da Lua e de outros corpos celestes, o que mais atinge o satélite? Exato, a irradiação solar, ou pressão de radiação. Uma força que atinge a superfície do satélite, particularmente os painéis solares. Sabemos que essa força é proporcional à área de exposição. Sabemos também que a potência disponível dos painéis solares é proporcional à área desses painéis. Quanto maior a área do painel, maior a potência. Quanto maior a potência, maior a área, maior o efeito da irradiação solar. Vejamos agora força de radiação.
Se você está gostando, deixe o seu like, ajude o algoritmo do Google a apresentar esse vídeo a outras pessoas no YouTube. Ajude a disseminar o conhecimento em nosso próprio idioma. Obrigado. Para calcularmos os efeitos de deslocamento do satélite e sua posição, vamos considerar, com algum otimismo, que temos 100% de reflexão nos painéis solares, para efeito do momento. Temos, assim, duas equações para a força, conforme mostrados no slide. E aí temos o que significa cada um dos parâmetros das equações e alguns valores padrão. Das duas equações anteriores, considerando uma reflexão de 100%, temos que a aceleração A é dada pela equação mostrada. A velocidade instantânea de deslocamento do satélite é dado pela equação mostrada. E o deslocamento do satélite, devido a essa pressão de radiação, é dado pela equação mostrada. Vamos ao primeiro exemplo. Considere um satélite com 600 kg de massa que dispõe de dois conjuntos de painéis solares, cada um com 120 metros quadrados de área. Vamos considerar o valor padrão fora da atmosfera terrestre de 1.361 watts por metro quadrado para irradiação. Vamos considerar também uma reflexão de 100% para o cálculo do momento. Vamos desprezar, por enquanto, a área do corpo do satélite. Vamos determinar a densidade de potência na região do satélite, a área total dos painéis solares, a força exercida sobre o satélite, a aceleração imposta ao satélite pela pressão de radiação, a velocidade do satélite depois de 1 minuto de exposição a essa irradiação, caso não seja feita correção de posicionamento, o tempo necessário para que o satélite alcance uma velocidade superior a cerca de 340 metros por segundo, velocidade supersônica, caso não haja correção de posição. O deslocamento do satélite após 1 minuto, se não houver correção de posição. E, finalmente, qual foi o deslocamento do satélite em relação à posição original depois de transcorrido o período de 1 semana, caso não tenha ocorrido correção de posição. Vejamos. Sabemos que a densidade de potência 1.368 metros quadrados, radiação solar. A área total dos dois painéis, 240 metros quadrados. Podemos agora calcular a força de cerca de 1,08 mini-newtons, uma força muito pequena. A aceleração, pouco acima de 3 micrômetros por segundo ao quadrado. Uma velocidade inferior a milímetro por segundo. E o tempo, 2 anos, 11 dias e 15,53 horas para alcançar a velocidade do som. Lembre-se desse tempo, 2 anos. O deslocamento depois de 1 minuto, 6 milímetros, um pouco acima de 6,5 milímetros. Deslocamento após 1 semana, observe agora, cerca de 664 quilômetros, em torno de 1 grau de variação na posição do satélite. Isso é muita coisa. Por isso, contínuo monitoramento e controle de atitude do satélite. Já vimos em vídeos aqui no canal sobre isso. Se, por um lado, o efeito da radiação solar, dentro de certos limites, não é catastrófico na atitude do satélite, que é o posicionamento, por outro lado, é mais um fator a ser considerado para o contínuo reposicionamento orbital do satélite. Outros fatores incluem principalmente a atração gravitacional da Terra e de outros corpos celestes. O posicionamento ou reposicionamento é por meio de pequenos foguetes no satélite. Quando o combustível acaba, não é possível reposicioná-lo e é o fim da vida útil do satélite. Navegação por vela solar. Você sabia que uma das grandes invenções dos portugueses nas explorações marítimas foi o tipo de vela utilizado? Um segundo exemplo. Considere uma nave espacial com 2 telas de 50 por 100 metros cada uma para utilizar a pressão de radiação no impulsionamento. Seria uma caravela espacial impulsionada pelo vento solar para lugares nunca antes navegados. Um dos problemas da navegação espacial é que a distância entre os corpos celestes, mesmo entre planetas aqui no nosso sistema solar, as distâncias são colossais. Mesmo um pulo até ali, a Lua, nosso satélite, cerca de 300 mil quilômetros de distância, leva alguns dias com a atual tecnologia. Sem contar o problema do combustível, que pesa e muito. Considerando-se uma sonda para exploração solar, exploração espacial, no nosso sistema solar, o tempo de viagem não é tanto um fator crucial. O mais importante seria a maior distância percorrida possível para obter-se o maior volume de dados. Uma nave caravela solar poderia ser uma solução. Vamos ver alguns parâmetros da nossa caravela solar. Primeiro, a massa, 250 kg.
Ela vai estar posicionada em lugar de irradiância de cerca de 1.361 watts por metro quadrado, e a superfície, devido às velas solares, será de 10.000 metros quadrados. Fazendo a conta, temos que a aceleração inicial, cerca de 3,6 vezes 10 a menos 4 metros por segundo ao quadrado. O deslocamento, após cerca de 1 minuto, apenas 65,3 centímetros. A velocidade, após esse minuto, pouco mais de 2 centímetros por segundo. Não parece impressionante para a navegação espacial, não é mesmo? Até agora os valores são bem pequenos. Vamos continuar. Tempo para atingir a velocidade supersônica, ou sônica, 350 metros por segundo. Apenas 10 dias, 20 horas e 13,52 minutos. Você lembra do exemplo anterior? Que levava 2 anos? A nossa caravela solar levou a pouco mais de uma semana para atingir essa velocidade do som. A distância percorrida nesse tempo, 260 horas, cerca de 160 mil quilômetros, mais ou menos a metade da distância Terra-Lua, pouco menos de 11 dias. É o dobro do tempo de uma nave espacial atual, convencional, mas sem utilizar combustível. Tempo para atingir Mach 3, 3 vezes a velocidade do som, pouco mais de um mês, 32 dias, 12 horas e 40,6 minutos. A distância percorrida em 15 dias, mais de 300 mil quilômetros. Atingimos a Lua em 15 dias. E em um mês, atingimos mais de 1 milhão de quilômetros, sem gastar uma gota de combustível. Sim, eu sei que eu fiz umas aproximações terríveis. O cálculo é um pouco mais complexo. Conforme nossa caravela espacial se afasta do Sol, menor a irradiância solar e, portanto, menor a pressão solar. O efeito da pressão solar diminui com o inverso do quadrado da distância. Mas você pegou a ideia. Por que ainda não foi feito? Bom, além do custo, manter a integridade das velas solares em distâncias tão vastas no espaço, devido à ação destruidora dos micrometeoritos, ainda é um desafio muito grande. Mas não se esqueça que pouco mais de 500 anos atrás, se acreditava que o mundo acabava no Oceano Atlântico e ali haviam criaturas para destroçar os navios. E ninguém se atrevia a contornar o continente africano por mar. E sabemos que tudo isso foi conseguido. Os mares nunca antes navegados do poema inicial. E hoje temos sondas em Marte, enviando imagens e sons, e quase todas as capitais do mundo são alcançadas por avião. Será que você verá caravelas espaciais? E os teus netos? Deixe nos comentários a tua opinião. Falamos sobre irradiância solar, força de radiação, navegação por vela solar. Se você gostou, deixe o seu like, ajude o Google a distribuir esse vídeo e apresentá-lo para outras pessoas no YouTube. Ajude a disseminar o conhecimento em nosso próprio idioma. Muito obrigado. Você encontra aqui no canal diversos outros vídeos sobre eletromagnetismo aplicado, propagação em antenas e eletrônica aplicada. Obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho. E até a próxima.